capítulo, ou evangelho que escreveu Mateus, né? O evangelho de Jesus que escreveu Mateus. Capítulo 8, a partir do verso 5. Até o verso 13. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, vá como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, que todas as manhãs se renovam. Pai, a minha oração é, assim como o Senhor falou ao meu coração sobre este texto durante essa semana, o Senhor também fale à igreja. O Senhor traga esperança à igreja. O Senhor traga renovo à igreja. O Senhor traga, Pai, paixão, Senhor, amor pelo teu reino. E que o teu fogo nunca se apague, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor é a nossa única esperança. Pai, que o Senhor venha também abençoar aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que esta palavra possa encontrar um coração, Senhor, sedento, Senhor, de ouvir, Deus, boas novas dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Estão todos aqui? Amados, como a gente gostaria que tudo que a gente pede ao Senhor em oração fosse respondido favoravelmente. Como, igual a Eliane, né? Aconteceu com ela: Senhor, oh meu Deus, deixa eu fazer aqui um filme agora. Senhor, não deixa eu perder esse dinheiro, não. Não deixa não foi assim? Pai, não deixa, Senhor, que essa mulher seja honesta mesmo, Pai. Como a gente quer que a oração seja assim respondida positivamente. Mas a verdade é que nem sempre é assim. A verdade é que nós lançamos a nossa oração, nosso diálogo, a nossa conversa com o Senhor e esperamos nele uma resposta. Esperamos que Ele olhe para nós e fale: não, eu vou te conceder. Eu vou fazer com o que está no teu coração aconteça. Com o que está no teu coração aconteça. O desejo nosso é esse. Mas, queridos,
estudando a palavra de Deus, nós vemos que essa resposta positiva do Senhor, na maioria das vezes ela vem quando o desejo do nosso coração está alinhado com o céu. Quando o desejo do nosso coração está alinhado em fazer o bem para outra pessoa. Quando o desejo do meu coração está completamente confiando que o Senhor sabe do que está acontecendo e somente Ele pode resolver. Então, é preciso que a minha vida esteja alinhada com o céu. E eu preciso ter esse cuidado, porque tudo à minha volta me afasta do céu. E aí, às vezes, eu quero algo do Senhor, a gente está orando, nós oramos toda segunda-feira, nós oramos em casa, e na esperança de que Deus faça aquilo que a gente está pedindo. Mas eu preciso me perguntar algo. O que eu estou pedindo está alinhado com o coração do Senhor? O que eu estou pedindo é o que o Senhor quer? Por exemplo, eu oro a Deus, nós oramos ao Senhor para que essa cidade receba um avivamento poderoso. Deus quer isso. Mas será que no nosso coração mesmo, assim, lá no profundo, é o que a gente está desejando? É o que eu estou querendo ver Birmingham rendendo-se ao Senhor? Então nós precisamos estar alinhado com o céu para que as coisas aconteçam na terra. E esse texto me chamou muito a atenção, porque o pedido aqui é de um não crente. O pedido aqui é de alguém que está fora do processo de salvação de Deus. É de alguém que, olha, é até inimigo, porque era um soldado romano. E esse centurião romano, que é o equivalente hoje a ser, por exemplo, um capitão aí da polícia, ele tomava conta ali de 100 soldados, por isso o nome centurião, ele tomava conta de uma centúria. E o papel deste homem era manter a ordem das províncias e coletar impostos. Ele é que cuidava disso. Então você imagina, você conheceu o sujeito e você sabe que ele é quem pega o seu dinheiro, que ele é quem olha assim, você está fazendo as coisas erradas aqui. Se você não mudar o seu comportamento, você vai ser preso. Então, na lógica legal esse cara aí não vale nada. Porém, este homem é diferente. Porque o texto vai dizer, em primeiro lugar, ele foi suplicar ao Senhor. Mas lá em Lucas, no capítulo 7, nós lemos o capítulo 6 a semana passada. No capítulo 7 conta essa mesma história e vai dizer que esse centurião era um homem que amava o povo judeu. E amava a um certo ponto que ele chegou até a construir uma sinagoga judaica. Então, não era um soldado qualquer. Não era um soldado que estava ali, não, eu estou aqui para cumprir ordens e eu vou fazer com que isso aconteça. E se vocês não obedecerem, vocês estão perdidos comigo. Não era esse tipo de pessoa. Então agora Jesus chega a Cafarnaum. Cafarnaum é a Galileia dos gentios. É aonde tinha o povo que, olha, vocês não são parte do processo de salvação. Ali tinha o povo judeu, mas a maioria era gentil. Então Jesus chega nessa cidade. E ao ouvir que Jesus se achegou em Cafarnaum, o servo desse centurião está doente, como o texto disse. Então ele se achega até Jesus. E ele então diz, olha, meu servo está acamado, paralisado e com fortes dores.
Olha a situação que o escravo está vivendo. E aqui eu vejo algo maravilhoso nesse homem. O amor de Deus no coração de alguém que, para o judaísmo, era um Zé Ninguém. Era o inimigo. Mas o amor de Deus já estava lá. Então ele se achega diante de Jesus e diz: meu servo está doente, acamado, paralisado e com fortes dores. E Jesus então olha para ele e fala: então vamos lá. Vamos lá, porque eu vou curá-lo. Olha a palavra de Jesus. E aqui, quando eu disse que o nosso coração tem que estar alinhado com o céu, quando o nosso coração está completamente alinhado com o céu, a resposta é rápida. Porque ao declarar que, olha, meu servo está doente, ele precisa de ajuda, Jesus não fala assim: olha, você não é do povo de Israel. Eu não vim para você. Ele olha e diz: ei, vamos lá na tua casa agora. Eu quero ir na tua casa agora. Porque eu quero curar este homem. Sabe, queridos, quantas vezes Jesus já disse para nós assim: ei, eu quero entrar em tua casa. Eu quero entrar em tua casa. Mas eu nem digo a casa parede, gente. Eu estou dizendo a casa espiritual, coração. Sabe por quê? Porque quando esse homem se achegou diante de Jesus, o que Jesus viu foi o interior dele. E Jesus sonda o meu interior e o seu interior. Então, quando nós estamos ali debruçados em oração, Jesus está olhando o nosso interior. Jesus está vendo, não é verdade o que ele está pedindo, é verdade o que ela está clamando. Então Jesus fala: aí, eu quero ir lá na tua casa. Eu quero ir lá e curar este homem. E então o centurião romano, o que é que ele diz? Ei, eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa. Olha, gente, quando a palavra do Senhor diz assim: os humilhados serão exaltados, é nesse tipo de situação. Porque o homem reconheceu: eu não mereço que o Senhor vá lá. Eu não mereço que o Senhor bote os pés na minha casa. Mas se o Senhor liberar uma palavra, vai acontecer. Sabe, quando eu me humilho, porque eu sei quem eu sou, quando eu me lanço no chão, ao chão diante do Senhor e declaro: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno. Você está dizendo, eu estou dizendo, mas em ti, por causa do Senhor, não é por minha causa, é por causa do Senhor, vai acontecer. É por causa do Senhor o milagre vai chegar. Porque tudo que nós recebemos não é por nossa causa, mas por causa de Cristo. Até o inimigo da nossa alma, para nós que somos lavados, remidos no sangue de Jesus, quando o inimigo olha para nós, e nós estamos na brecha com o Senhor, quando ele olha, ele não vê você, ele vê a Cristo. E ele sabe que não pode mexer. Ele pode até tocar no nosso corpo físico, mas não na nossa alma, porque nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. E esse homem então declara: eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, mas diga uma só palavra, dá uma ordem, e o meu servo será curado. E ele segue, e ele traz aqui uma conjectura para Jesus, reconhecendo quem é Cristo. Ele diz assim: olha, eu tenho os meus superiores, e obedeço aos meus superiores, e eu tenho também soldados, que eu comando, e eu digo para eles: vai, e eles vão, venham, e eles voltam. E eu também tenho escravos, que eu digo para eles: façam isso, e eles fazem.
Então, uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, e o meu servo será curado. Ele está dizendo isso. Este centurião está dizendo: o Senhor tem este poder. O Senhor tem autoridade para liberar cura sobre a vida do meu servo. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele fica admirado com isso. O Senhor Jesus, ele fica não admirado por não saber o que o homem estava pensando, mas pelo homem reconhecer quem ele é. Sabe, quando Pedro disse ao Senhor Jesus que ele era o Filho do Deus vivo, e o Senhor diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. E o Senhor estava ali manifestando a mesma situação. Você está me reconhecendo. Por isso ele diz: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Nem mesmo nos meus, junto aos meus, eu vi tamanha fé. E ele vai mais adiante. Ele diz que no final dos tempos, muitos que não foram chamados iriam se assentar à mesa com Abraão, com Isaac, Jacó no reino dos céus. Mas aqueles que foram os escolhidos, não. Porque não reconheceram, não aceitaram o Senhor. E no final, ele vai dizer: conforme você creu, será feito. Conforme você veio com o teu coração, isso vai acontecer. Então este homem, o texto de Lucas vai dizer que quando alguns servos desse centurião estão voltando para casa, e eles se achegam em casa, o servo já está curado. Aquele homem que estava acamado, paralisado, com muitas dores, já está de pé. E este texto nos traz algumas lições que, se nós aplicarmos a nossa vida, se nós colocarmos esse texto na nossa vida, queridos, nosso relacionamento com o Senhor pode mudar muito. A nossa vida espiritual com Cristo pode mudar muito. Porque era um homem que não tinha nenhuma ligação no processo espiritual de salvação do povo de Israel. Mas nós sabemos que o Senhor veio e se entregou por toda a humanidade. Nós sabemos que Ele veio e se entregou por todos nós, por todos que estão hoje nessa terra, pelos que ainda irão nascer. E é necessário que nós reconheçamos quem Ele é. É necessário que nós declaremos quem é o Senhor. Que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para salvar. E eu vejo que este centurião, ele me ensina 4 coisas que nós falamos muito, mas talvez não praticamos com exatidão, não praticamos cotidianamente. E a primeira delas é a fé. Porque ele se achega diante de Jesus e o que ele ouve é: Jesus está em Cafarnaum. Então ele vai até Jesus. E Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Aquele homem estava esperando encontrar a pessoa que ia liberar o milagre. E no processo da conversa,
que ele tem com Jesus, é notável que ele já estava crendo que Jesus podia fazer. Porque ele diz: ei, não entra na minha casa não, que você não é digno não. Mas dá uma ordem que ele vai ser curado. Olha que fé extraordinária, gente. Né? Voltando aqui, a Lili deve ter pensado: Deus, vou perder meu dinheiro. Não passou, Lili? Passa na cabeça. Vou perder meu dinheiro. Outra coisa, claro, que isso é muito normal. Vou acordar todo mundo. Alguém tem que me socorrer, os universitários têm que me socorrer. Mas deixa eu dizer para você que certamente no céu tem anjo que trabalha com computador também. Sabe, gente, é nosso, o nosso temor, né? É o nosso temor, a gente vai, nossa, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. E aí quando a gente vê que as portas fechou tudo, oh meu Deus, para onde é que eu vou agora? Aí você lembra: Senhor, tu podes. Senhor, tu pode, Senhor. Ah, Deus, aquela mulher vai ser crente. Ah, Deus, ela vai devolver o dinheiro. E acontece, Deus faz. E Deus faz. Então a fé desse homem me leva a caminhar mais alto, me leva a confiar mais no Senhor. Porque eu preciso ter a certeza daquilo que eu estou esperando. Vocês sabiam que tem gente, queridos, tem cristãos que mesmo batizado, lavado, remido no sangue de Jesus, ainda acha que não está salvo? Ainda acha que talvez pode ir para o inferno? Se eu pensar dessa forma, eu nunca fui salvo. Porque eu luto todo dia, a salvação não depende de mim, depende de Cristo, mas eu preciso lutar. Porque o reino é tomado à força. Então eu não posso andar com frouxidão. Eu preciso estar nos pés do Senhor. Então eu olho para essa tão grande salvação que me foi liberada, e eu tenho a certeza de que ela virá, que ela vai me alcançar. Eu posso não ver, mas eu sei que ela existe, porque Jesus morreu por mim. E aquele homem creu que Jesus podia curar o servo doente, mesmo sem conhecer a Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Esse relacionamento que nós nutrimos todos os dias com o Senhor, ele precisa fazer com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé aumente. E quando vem os ventos, você já observou que a palavra do Senhor, num contexto geral, é: fiquem perto de mim, se fortaleçam em mim, porque quando o vento vier, quando a tempestade vier, vocês podem até balançar, mas vocês não ruirão. Vocês já perceberam isso? Que a palavra do Senhor é essa: você precisa estar perto. Sem mim nada vocês podem fazer. E essa é a grande verdade. O segundo tópico que eu vejo que esse homem mostra para nós é o amor ao próximo. Não era o filho dele, não era a mulher dele, não era o pai, não era a mãe, era o escravo. O escravo querido. E ele sente a dor deste escravo. E nós vemos, quando eu digo que Jesus, ao ver este homem, ele consegue notar e perceber que este homem já o reconhece como Senhor e Rei, como enviado de Deus, porque aqui ele declara o amor ao próximo. Em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao verso 39, Jesus vai responder acerca do maior mandamento, que é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante ao primeiro:
ame o seu próximo como a si mesmo. Então esse soldado, esse militar, estava manifestando o amor de Deus. Estava declarando: não, olha, eu me preocupo com os que estão à minha volta. Eu me preocupo com o povo de Israel. Me preocupo tanto a ponto de construir uma sinagoga para eles. Então o Senhor vê todas essas coisas. Lembra aquele outro centurião Cornélio, que Pedro foi ter com eles para serem batizados? A Bíblia vai dizer que aquele centurião, ele estava orando ao Senhor. E ele não conhecia a Deus, mas orava ao Senhor, por causa do povo. E aí o anjo aparece para ele e diz para ele assim: olha, as tuas orações e as tuas esmolas foram ouvidas diante de Deus. Olha a importância de eu orar. Olha a importância de eu manter um diálogo com o Senhor. Deus está nos ouvindo. Então, quando eu declaro esse amor ao próximo, quando eu manifesto a dor do próximo, eu sinto o sofrimento do próximo, certamente o céu está de acordo comigo. Certamente Deus está dizendo: ei, você está no caminho certo. Você está manifestando o sentimento certo. É por aí mesmo. Não é pelo egoísmo, não é somente: ah não, deixa estar, olha, deixa isso, essa dor vai passar, essa fome, esse frio vai passar, vamos orar. Mas o Senhor está dizendo assim: manifeste o amor, manifeste, vá, ajude, vá, sofra, vá, abrace, vá, ouça, dê os seus ouvidos. E então este homem recebe o favor de Deus, de Jesus, porque ele manifestou o amor ao próximo. Terceiro, que eu aprendo com esse homem: reconhecer o meu estado. Não sei quem foi que disse esses dias, eu acho que foi a Lili que disse isso na oração. Foi isso, foi você mesmo. A Lili disse assim: gente, às vezes a gente quer esconder de Deus aquilo que a gente tem dentro de nós. A gente está orando, a gente vai e não fala tudo, a gente fica tentando arranjar palavras, sendo que Deus nos conhece. Ele sabe o que nós estamos pensando, e até antes da gente falar. Então é tão bom quando nós vemos esse Deus maravilhoso, porque quando o Senhor nos salvou, Ele não nos salvou em santidade. Nós não estávamos em santidade, nós estávamos em pecado, mas Ele resolveu nos amar. Ele resolveu se entregar por nós. Ele sabia exatamente o que todos nós tínhamos feito, mas Ele se entregou. Então qual é a diferença? Deus chegar e falar: Senhor, olha, eu fiz algo aqui, mas não é tão grave. E o Senhor sabe que foi grave. Como é bom a gente chegar e falar: Senhor, Tu sabes que eu errei. Senhor, Tu me conheces. O Senhor sabe, Deus, a minha fraqueza. O Senhor sabe aonde eu estou errando. Por isso me ajuda, me socorre e me faz ser parecido com o Senhor. Porque essa foi a atitude desse homem. Ele poderia ter chegado: ei, eu sou capitão de 100. Não é assim que a maioria, não todos generalizando, mas não é assim que muitos policiais fazem? Ei, eu sou o capitão fulano de tal. Nem se apresenta como o nome dele normal. Eu sou o capitão, eu sou o coronel, eu sou esse, eu sou aquele. Mas esse homem diz assim: ei, olha, não vão perder tempo não, bobo, não vai na minha casa não. Eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Porque ele sabia quem ele era. E eu não estou nem dizendo no sentido de que ele era um pecador assim ao extremo, mas de saber que ele não era povo escolhido. Então ele diz: eu não sou digno de que o Senhor entre lá, mas dê uma ordem. Eu só preciso que o Senhor dê uma ordem, libere uma palavra. Foi o hino que nós cantamos hoje. Uma
palavra que o Senhor libera pode mudar todas as coisas, pode mudar a nossa história, pode mudar ali tudo que está desmoronado, pode ser reconstruído, porque o Senhor pode fazer isso. 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquele homem não se achou justo de receber a Jesus. Não, talvez ele não tinha entendido ainda que o Senhor já estava morando no coração dele. O Senhor já estava vivendo no coração dele. Ele estava pensando: o Senhor não pode entrar lá na minha casa, 4 paredes, porque não, o Senhor vai descobrir tudo que está lá. Mas Jesus estava dizendo: ei, eu estou vendo exatamente o que tem dentro da tua casa. Eu estou vendo exatamente o que tem dentro da tua morada. Eu estou vendo exatamente o que está dentro do teu coração. E é daí que provém todas as saídas da vida. E o que eu estou vendo sair da tua vida agora é amor ao próximo. O que eu estou vendo sair da tua vida agora é me reconhecer como Senhor e Salvador. É me reconhecer como Rei dos Reis. Olha a diferença de quando nós somos sinceros. Nós estamos pensando uma coisa de nós mesmos e o Senhor está pensando outra totalmente diferente. Você está dizendo: nossa, como eu sou pecador, como eu sou mau, como eu sou terrível. E Jesus está dizendo: mas eu te amo porque eu sei exatamente o que está dentro do teu coração. Você não queria fazer, mas se você se arrepender, tudo pode voltar ao normal, nós começamos de novo. Então este homem, nem ele sabia, nem ele entendia o que estava no coração dele. Porque se ele entendesse, ele diria a Jesus: eu sou teu servo, eu te sigo, eu construí as sinagogas, não é? Lili, você foi top hoje. Lembrando passagens bíblicas, você estava dando o seu testemunho, e quando você falou, estava lembrando ao Senhor de tudo que eu já fiz. E eu lembrei do Ezequias, né? O profeta Isaías vai lá, Senhor nosso Deus fala: Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. Fala com ele que ele vai morrer. E Isaías vai então diante do rei Ezequias e fala: você vai morrer, arruma sua casa. Pensa, gente. O profeta chegava: você vai morrer, arruma tua casa. E o profeta vai embora. Só que oração tem poder. Oração tem poder, gente. E quando nós sabemos a quem dirigir essa oração, quando nós sabemos a razão da oração, ela pode surgir um efeito maravilhoso. Então o profeta vira as costas, Ezequias vai para o canto da parede e fala: Senhor, eu derrubei os postes ídolos, eu restaurei os altares, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E diz a palavra do Senhor que Isaías estava no pátio. Isaías, volta lá no homem, volta lá, fala com ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Olha que oração respondida rápido. Assim como esse centurião à frente de Jesus, é diferente nos nossos dias. Não é diferente nos nossos dias, mas o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Ezequias disse: Senhor, lembra do que eu já fiz. Não é pecado você lembrar, porque você fez. Senhor, me dá aí só mais um tempinho. Senhor, faz isso, porque o Senhor sabe que o meu coração está em Ti, a minha vida está em Ti. O que esse homem disse foi: cura o meu servo, porque eu creio que o Senhor é capaz. Eu creio que uma palavra, uma ordem do Senhor vai curar aquele homem. Então reconhecer o nosso estado de pecador faz com que a mão do Senhor venha e cuide ainda mais de nós. O Senhor não cuida de gente soberba, Ele cuida de pessoas que são dependentes dEle.
Ezequias estava dependente de Deus. Esse soldado estava dependente de Cristo. E eles foram respondidos favoravelmente pelo favor do céu. Quarto e último, prontidão em obedecer. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Prontidão em obedecer. Quando Jesus diz para aquele homem: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. Ele creu na palavra que ele lançou sobre Jesus, e ele creu na palavra que Jesus devolveu para ele. Então ele não estava crendo nele, ele não estava dizendo: olha, eu sou um oficial e eu fui lá, e ele me disse que é para eu voltar, e agora eu vou porque sou eu, esse homem aqui, que cuido dessa província. Não, ele estava crendo no Cristo que pode curar. Ele estava obedecendo a uma ordem daquele que move o céu e a terra, daquele que tem domínio nas regiões celestes, daquele que criou os anjos para abençoar aqueles que hão de herdar a salvação. Porque todas as coisas foram criadas por Cristo. E se não fosse por Ele, nada do que nós vemos, nada do que nós somos, teria sido criado. Então ele obedece à ordem para voltar para casa. E ao chegar em casa, o homem está curado. Não existe alegria maior quando nós vemos o agir de Deus. Não existe alegria maior quando nós vemos que foi a mão de Deus que fez. Que foi a mão de Deus que moveu. Por mais que nós estejamos vivendo um tempo difícil, mas quando a mão de Deus chega, quando o refrigério de Deus chega, a gente esquece tudo que passou lá para trás. Não é assim? As mamães aqui, por exemplo, até ali no parto está todo mundo com dores. Quando é que isso vai acabar? Né? Eu lembro que a primeira gravidez da Efigênia, do Gabriel, foi bem complicada. Muito complicada. Mas a gente vê Deus em tudo. E ela entrou no hospital e a médica dela esqueceu, ela tinha viajado na verdade, e esqueceu de colocar que ela não teria um parto normal. Então ela sofreu bastante. E aí eu fui visitá-la, né, porque ela estava lá e eu não podia ficar. E aí eu entrei assim aonde ela estava, eu acho que ela nem me viu, tadinha. E ela sofria muito. E ela só chamava mãe. Até que eles olharam e falaram: não tem jeito, não vai ser parto normal, vamos levar ela e pronto. E pronto, fizeram cesariana e tiraram o Gabriel. Mas eu tenho certeza que depois que passou aquele processo, que ela olhou o neguinho, que hoje é negão, ela esquece assim, esquece no sentido de: isso não me faz sofrer mais. As mamães que estão ali no trabalho de parto normal, que está sentindo aquela dor, mas quando vê o rostinho da bebê, do menino ou da menina, esquece a dor. Esquece. Se eu estiver errado, vocês me falem, por favor. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que vai embora. Olha, nasceu, chegou. O milagre de Deus chegou. Então, quando nós confiamos a nossa vida no Senhor, confiamos os nossos caminhos ao Senhor, dizendo: Senhor, está na tua mão. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que aquela pessoa necessita. Então eu espero no Senhor. Sabe, queridos, o nosso coração precisa se compadecer. Às vezes nós temos compaixão pelas pessoas que estão próximas.
Mas nós precisamos ter compaixão por aqueles que estão distantes, por aqueles que estão lá fora. Sabe, não olhar só para a nossa bolha. Porque por mais que essa história aqui é de alguém que está próximo, o contexto aqui geral é que este homem era um homem bom, que ajudava, que amava o povo de Israel. E era um homem que era cidadão romano. E o que eu aprendo aqui, que nós precisamos não somente olhar para próximo de nós, mas para quem está longe. Ah, pastor, mas eu vou só olhar. A tua oração chega. Quando nós oramos e intercedemos, o braço do Senhor vai lá. Não é o que nós estamos fazendo? Nós não conseguimos hoje colocar o som ali no outro computador, mas a primeira família que nós conseguimos no dia 13, já foi resgatada. Já está no abrigo. Então o Senhor está fazendo, por causa do nosso empenho, por causa da nossa oração, mas principalmente porque Ele faz todo o trabalho. O Senhor faz todo o trabalho. Nós só corremos atrás. Nós vamos fazer, nós vamos mover com nós aqui. E Ele faz a parte mais difícil, que é estar lá e tocar os corações, para que não aconteça das pessoas não quererem libertar. Então que o nosso coração esteja completamente alinhado com o do Senhor, pronto a obedecer, porque ainda que o nosso caminho esteja ali todo bagunçado, Provérbios está dizendo que Ele vai endireitar as nossas veredas. Se tiver o caminho bagunçado, sabe como é que você identifica um caminho bagunçado? Quando você não sabe mais o que fazer da tua vida. Quando você não tem um direcionamento. Quando você olha e fala assim, agora, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Você precisa que o Senhor endireite as suas veredas. Porque o conselho de Paulo é que os meus olhos agora precisam estar fixos no céu. Eu tenho um caminho. E quando eu olho para esse caminho, e quando eu busco esse caminho, o Senhor, Ele começa a endireitar tudo à minha volta. Ele começa a orientar todas as coisas para que eu consiga prosseguir seguindo e agradando o coração de Deus. Então que a fé, o amor ao próximo, reconhecer o nosso estado de pecador e ter prontidão em obedecer ao Senhor, seja um marco em nossa vida. Seja o que eu e você procure todos os dias. E assim a gente vai ter mais acertos no que pedir ao Senhor. Porque Ele próprio diz que tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele vai fazer. Eu quero concluir dizendo, procure estar alinhado com o céu e acreditar completamente na autoridade de Jesus e em seu poder que pode curar, salvar, restaurar e libertar. Reconheça as suas debilidades, pecado, para que o Senhor se agrade do nosso coração e realize tudo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Porque Ele já conquistou. A gente não precisa fazer mais nada, porque todo o trabalho Ele já fez. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Quero orar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado, Senhor, com o teu coração. E que nós possamos, Senhor, sentir a dor dos outros. Que nós possamos amar os outros. Que a nossa vida, Senhor, seja um altar de adoração levantado para Ti.
que a nossa casa espiritual esteja cheia da tua presença. Deus, e que o nosso amor pelo próximo, Senhor, a cada dia mais venha crescer. Assim como o Senhor amou, Senhor, toda a humanidade, que nós possamos também amar, Senhor, e assim realizar a tua vontade, o teu querer nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar.